sabia que o tratamento de uma criança típica e atípica, ele é diferente? Ele tem formas diferentes de ser conduzida? Hoje eu vou te explicar um pouquinho como é que funciona essa diferença. Com as crianças típicas, crianças prematuras, crianças com atraso no neurodesenvolvimento, qual é o nosso foco principal? É que essas crianças passem por todas as fases do neurodesenvolvimento, como o rolar, o engatinhar, o andar de lado e a própria marcha. Nas nossas crianças atípicas, esse processo ele funciona de uma forma diferente. Raíssa, mas como assim? A criança não precisa também passar por as fases do neurodesenvolvimento? Muitas das vezes, as nossas crianças atípicas, elas não vão conseguir, por questões neurológicas, passar por todas as fases do neurodesenvolvimento, porque ela não vai conseguir adquirir esses marcos. Então, por exemplo, se aquela criança por si só não conseguiu sentar sozinha, a gente não vai proporcionar isso para ela. Pelo contrário, a gente precisa proporcionar isso para a criança. Qual é o nosso raciocínio aqui na Neuropédia? Com as crianças atípicas, a gente precisa estimular cada fase. Porém, essa fase precisa ser de acordo com a idade. Como assim, Raíssa, de acordo com a idade? A criança, por exemplo, com 6 meses, ela começa a sentar, principalmente para o quê? Para a introdução alimentar. Então, se a nossa criança atípica ela não senta, a gente não vai sentar ela, a gente não vai iniciar a introdução alimentar? Não. Como é que a gente vai fazer? A gente vai adaptar esse processo do sentar. Como é que a gente pode adaptar? Com cadeiras, com posicionamento. Então isso vai fazer parte do processo de reabilitação dessa criança. A criança chegou lá por volta de 1 ano e essa criança às vezes ainda ela nem consegue segurar a cabeça ou ela não consegue sentar, ela não consegue rolar. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que uma criança de 1 ano ela precisa estar de pé. Então a gente vai começar a estimular essa criança a ficar de pé, independente se ela não conseguiu passar pelas etapas anteriores, porque isso vai ajudar no processo de reabilitação. Porque se a gente não estimular as próximas etapas do desenvolvimento, essa criança, além do atraso que ela já está pela questão neurológica, isso vai ficar muito pior. Então essa criança ainda vai demorar muito mais a desenvolver. Então por isso, aqui a gente trabalha de acordo com a idade dessa criança, proporcionando, ela não senta? Então vamos trabalhar para ela sentar, vamos adaptar essa postura. Ela ainda não fica de pé, menos já tendo idade para isso, a gente vai colocar essa criança em pé. Porque isso tudo vai ter um desenvolvimento global dessa criança. Então a criança em pé, ela consegue ter melhor controle cervical, ela consegue ter melhor controle de tronco, ela consegue perceber o meio de outra forma. Imagina essa criança deitada o tempo todo, só porque a capacidade neurológica dela não permite ficar em pé. O desenvolvimento cognitivo dela não vai evoluir, a parte motora também não vai evoluir. Então, pais, vocês precisam entender que o processo de reabilitação de uma criança atípica, com questões neurológicas, ele é diferente. Então, por isso é muito importante você ter um profissional especializado que entende desse processo e que possa te ajudar a como posicionar, a como cuidar e como fluir esse processo de reabilitação. Cada criança atípica, ela tem um diagnóstico diferenciado. Essa criança precisa ser avaliada de uma forma diferente e ter um plano terapêutico diferenciado para ela. Então, se você tem dúvida se o processo de reabilitação do seu filho está sendo feito de forma adequada, entre em contato com a gente para a gente poder te ajudar.